Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo, né? Esse aqui vai ser um vídeo mais informal, ele vai funcionar mais ou menos como um complemento, não sei nem se eu posso chamar de complemento, na verdade, para o meu último vídeo em que eu fiz apontando ali umas inconsistências de um post meio desonesto ou sem contexto, na verdade, né, que o Arthur Duval fez no Twitter. Então, assim, eu vou deixar o vídeo na descrição, né, a argumentação em si tá lá naquele vídeo, tá? Mas aqui eu venho falar mais de uma experiência própria que eu tenho, né, assim, esses tempos para trás eu cometi o erro de novo de entrar em uma discussão sobre questão de tratamento aí que não pode nomear, né? E eu percebi, eu cheguei numa conclusão dessa discussão, mesmo eu mostrando ali os dados, mesmo eu inclusive mostrando problemáticas que me fazem concordar em parte com a outra pessoa, porque um conhecimento científico ele precisa de reprodutibilidade, ele precisa de tempo, ele precisa de discussão, né? Enquanto essas características e outras não são sanadas com qualidade, né? Toda a sua constatação por essa metodologia fica comprometido, né? E o tratamento precoce, pelo menos da minha perspectiva e dos estudos que eu obtive, que eu estudei, eu cheguei numa conclusão. Eu, particularmente, acredito que tenha, sim, uma eficácia, mas de uma perspectiva científica eu acho que a gente precisa de mais tempo, né? Às vezes, quando eu converso com esse pessoal, eles ficam até meio confusos se eu concordo ou não, porque eu tenho essa opinião de que, baseado no meu estudo, eu tenderia a concordar que de fato existe uma eficácia, mas ao mesmo tempo eu também reconheço que a ciência tem essas limitações e ela precisa de tempo para gerar reprodutibilidade, gerar uma análise de maior qualidade dos dados e também gerar a discussão científica para a gente conseguir solidificar essa informação. Então, assim, essas pessoas geralmente quando elas conversam comigo, elas ficam meio assim, pô, cara, você concorda ou não, né? Porque parece que você fica pulando de barco, mas não é isso, né? É que assim, quando o seu processo de chegar a uma posição se baseia na sua vontade de encontrar a verdade, muitas vezes a sua posição pode ser confusa para essas pessoas que são escravas da sua ideologia. Então, eu cometi esse erro de entrar em uma outra conversa com uma pessoa ideológica, tá? A pessoa até tinha um background em saúde, ela até sabia algumas tecnicalidades do assunto que a gente estava discutindo, mas no fim das contas eu cheguei à conclusão que, assim, discutir sobre eficácia é completamente inútil. Toda discussão que eu tenho sobre isso, a gente fica num impasse em que gera muita confusão e a gente não consegue chegar numa conclusão, principalmente também porque a outra pessoa, ela tá imersa numa ideologia, ela não consegue sair daquilo. O fluxograma que o chefe de narrativa dela entregou para ela diz que se o Bolsonaro e o Trump falar tal coisa, você tem que ser necessariamente contrário a essa coisa, sabe? A maioria dessas pessoas que falam contra esse tipo de tratamento tá nessa perspectiva. Foram raras as pessoas, cara, e isso é triste, tá? Foram raras as pessoas que eu conversei que de fato apontam essas problemáticas, né? Que tipo assim, existe até uma constatação observacional, né? Existem trabalhos que são favoráveis ao tratamento e outros que são contrários, e existem trabalhos de qualidade em ambas as vertentes, né? Em ambas essas vertentes argumentativas. Então o que acontece? A gente precisa de mais tempos para solidificar essas informações, né? Pelas vias científicas. Perfeito, eu ia concordar com o cara e falar assim, tudo bem, esses são casos raros, né? O que mais encontra é a pessoa que é escrava da sua própria ideologia. Eu não quero muito estender muito, tá? O que eu venho recomendar para vocês, caso vocês queiram discutir isso com alguma pessoa, né? Eu particularmente acho que se você falar assim, meu corpo, minhas regras, né? Você toma o medicamento se você quiser, mas você arca com as consequências de tomar esse medicamento também, perfeito. Do mesmo jeito que um usuário de droga deve ser livre para usar a droga que ele quiser e arcar com as consequências disso também, né? Engraçado que eu encontrei libertários que são favoráveis à liberação de todas as drogas, mas eles têm aquele pezinho no progressismo, né, como alguns canais grandes aí de libertarianismo, e aí só por causa que o Bonoro fala alguma coisa, aquela pessoa tem uma tendência não muito consciente de ser contrária àquela coisa, sabe? Chega a ser absurdo. Mas enfim, o que eu venho recomendar para vocês, além dessa argumentação de tipo, meu corpo, minhas regras, que é bem mais simples assim, o que eu venho recomendar para vocês é, defendam esse medicamento baseado na segurança deles. Parem de discutir eficácia. As discussões sobre eficácia são absolutamente inúteis. Não tem jeito.
a não ser que daqui passado um tempo em que de fato vai ter uma grande robustez a favor ou contra, e aí a gente vai poder chegar numa conclusão em que você vai de fato poder esfregar na cara do Pandeminion o negacionismo que ele incorpora, né? Não nós por levantarmos esses ponderamentos pertinentes. Então, assim, até lá, discuta sobre a segurança desses medicamentos, né? Não existe argumento contra o uso desses medicamentos quando você usa baseado na segurança que tem na literatura. Sempre respondo o seguinte: olha, eu recomendo esse medicamento baseado na segurança, então use esse medicamento nos limites da literatura médica e converse com o seu médico. Cara, qualquer coisa que se fale contra isso é uma manifestação prática de uma pessoa que de fato é negacionista, e aí ela está demonstrando ali para você que ela é escrava da própria ideologia. Aí você aponta isso pra todo mundo ver e ela passa vergonha e você, sei lá, vai tomar uma cerveja. E aí alguém pode falar assim pra você: ah, não, mas eu vi notícias que as pessoas estavam tendo problemas com esses medicamentos, né? E aí, assim, pelo menos eu, tá, pessoal? Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas assim, toda notícia que eu abri, né, constatava ali na notícia, se você é uma pessoa normal e abre a notícia de fato para ler, não lê apenas o título, né, constatava que ou o paciente tinha feito um uso inadequado do medicamento, né, tomado uma superdosagem, ou aquele medicamento ele já vinha dentro de um coquetel com outros antibióticos, né. Então, assim, fica muito difícil a gente falar se de fato os problemas estão acontecendo pelos medicamentos do tratamento que a gente não pode nomear, ou se é por causa de outras coisas, né? No vídeo que eu vou deixar na descrição que eu desmascaro o Arthur Duval, eu deixo isso um pouco mais claro, né? Mas eu não quero me estender muito aqui. Então enfatizem bastante que quando usar esses medicamentos utilizados dentro dos limites, preconizações e de maneira segura, né? Dentro desses intervalos bem estabelecidos, eles são seguros. Então não existe argumento baseado nisso para ir contra esses medicamentos, né? Então, você consegue apontar facilmente que a proibição é puramente política. Então, assim, eu não quero me estender muito, tá? Óbvio, gente, pessoal, tem algumas tecnicalidades também para discutir numa conversa mais profunda a respeito disso, mas isso aqui é um vídeo apenas para falar uma experiência minha e uma maneira de discutir esse assunto que eu acho que é mais eficiente, né? Porque a gente perde muito tempo discutindo eficácia, mesmo eu achando que ela existe por conta do estudo que eu tive a respeito desse assunto, mas eu tenho a posição científica também que eu acho que precisa de mais tempo, né, para a gente conseguir apontar com mais solidez a respeito disso, né? Talvez uma pessoa que é um médico da linha de frente, que passa e observa o uso desses medicamentos, talvez ele tenha uma perspectiva diferente da minha. Talvez um outro médico da linha de frente que aconteceu de estar num lugar em que a experiência com esses medicamentos não foi boa, ele vai ter uma outra perspectiva do que eu tenho ou do que esse outro médico que eu comentei tem, né? O que a gente precisa a respeito disso? A gente precisa da temporalidade passar para esses picos de achismo, né? Esses picos de anedóticas serem diluídos na normalidade que é a informação científica, que é quando os dados são de fato passados por um crivo científico que independe da opinião da pessoa que observa aquela informação, né? Então, defendam um medicamento baseado na vasta literatura que tem a respeito da sua segurança. Parem de perder tempo discutindo sobre eficácia, porque eu com certeza não vou mais fazer isso, porque eu percebo que não existe fim para discussão, né? E de certa forma é até compreensível, né? Porque se você parar para pensar, do mesmo jeito que existe a argumentação dos limites bioestatísticos dos inoculantes aí atuais, né? De certa maneira, assim, até um jeito de eu manter, né? Eu tô falando no meu caso apenas, né? De eu manter uma coesão com a minha argumentação. Então, foquem na defesa desse medicamento por conta da segurança e não por conta da eficácia, porque eu cheguei à conclusão que discutir eficácia é algo absolutamente inútil, tá bom, pessoal? Desculpa aí se eu me repeti um pouco, né? Esse aqui não é um vídeo que não tem alguma reflexão mais profunda, eu tô trabalhando em outros documentários, logo eu vou lançar eles, né? Às vezes sai alguma informação nova e eu gosto de reescrever, então por isso que às vezes demora bastante, assim, eu gosto de, como eu não quero fazer um vídeo muito extenso, né, que daí as pessoas não assistem, às vezes formular um texto que vai conseguir passar com qualidade tanta informação assim acaba sendo bastante desafiador, né, pelo menos pra mim né, às vezes eu não sou inteligente, esse tipo de coisa, mas eu tô trabalhando neles e logo eles vão sair, tá bom, pessoal? Então, se você acompanhou o meu rant até aqui,
Obrigado, né? Deixe o seu like, compartilhe os vídeos do canal, principalmente os vídeos sobre lockdown e as limitações bioestatísticas das vacinas, né? Comentem para ajudar no engajamento da página e logo eu solto mais vídeos. Obrigado, pessoal, e fiquem bem.